quero te convidar nesse momento, a você pastor, a você líder, membro, a você fechar os seus olhos. Nós vamos orar para começar esse Tadel. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite em espírito e verdade, declarando o quanto nós te amamos, declarando o quanto nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Obrigado, Deus, porque no meio de tantas lutas, dificuldades, adversidades, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amparado, tem nos fortalecido e tem nos abençoado, e sabemos que é debaixo da tua bênção que nós estamos marchando e vencendo, como igreja, como liderança, como pastores. Eu abençoo agora a vida da família pastoral, todos os pastores, pastoras, obreiros, aqueles que estão à frente das congregações, aqueles que têm um ministério pastoral. Pedimos, ó Pai, abençoe cada líder de célula, diária, aos anfitriões. Abençoamos os membros da tua igreja, da Igreja Metodista Renovada. Senhor, que nesta noite o Senhor continue falando conosco, como tem sido todos os dias e em todos os Tadéis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Eu estou aqui muito feliz de estar aqui com você. Quero honrar mais uma vez cada pastor da nossa sede nacional e internacional, cada pastor das nossas congregações, pastores de todo o Brasil, ao nosso querido Daniel, que é o nosso obreiro agora lá em Portugal, que por enquanto está na Itália. Gente, notícia boa, a nossa igreja está agora partindo. Nós temos uma igreja lá em Portimão, em Portugal. Agora o Daniel e a Paula e a Sara, sua filhinha, eles vão começar uma célula e um trabalho da nossa igreja lá em Lisboa. Olha só, domingo passado nós tivemos o privilégio de orar e consagrar aqui a Paulo. O Daniel já está lá e a Paula está agora de viagem para o dia 22. Então, é uma grande boa notícia. No meio de tantas notícias ruins, nós temos muitas e muitas e muitas notícias boas. E eu tenho certeza que aí na sua igreja você também tem notícias boas. Quantas pessoas estão se convertendo nesta quarentena? Quantas pessoas estão entregando as suas vidas a Jesus Cristo através da célula online, através dos nossos cultos online? Tem sido uma experiência muito boa, até nas lives de oração, tem pessoas se convertendo toda sexta-feira, é o tempo de conversão. É impressionante como há um mover de Deus, mas também como é impressionante o mover de Deus nas nossas vigílias, todas as sextas-feiras. E eu quero aqui ainda convocar todos, pastores, líderes e membros, para nós termos essa grande mega vigília que tem sido todas as sextas-feiras, em nome de Jesus. E em setembro nós vamos fazer um mês inteiro novamente, Se prepare aí. Em agosto nós estamos fazendo somente as sextas-feiras, mas em setembro nós vamos fazer todos os dias, todas as noites, das 9 às 11 horas da noite, uma grande mega vigília com alguns ministradores de fora da nossa igreja, que são amigos nossos, que vão trazer uma palavra de Deus para cada um de nós. Então se prepare, porque tem coisas grandes e coisas novas acontecendo, Louvado seja Deus, porque nós temos uma visão. Nós não estamos soltos, perdidos nesse universo. Nós temos uma visão, direcionamento, e quando nós marchamos focados nessa visão, os resultados vêm, porque isso agrada o coração de Deus. A semana passada eu comecei, nesse mês de agosto, uma série de mensagens sobre autoridade e submissão. O título está logo atrás aqui de mim. E a semana passada eu falei muito a respeito daquilo que é autoridade delegada, como é que funciona isto. E hoje eu quero falar com você. Se
por alguma razão você perdeu a ministração da semana passada, eu quero muito que você veja no nosso aplicativo, no nosso site, acompanhe, porque é fundamental você entender esse tema. Preste atenção, não existe nenhum pastor, nenhum líder de sucesso que não viva uma vida de submissão. Quem quer ser autoridade, antes de ser uma boa autoridade, tem que ser um bom submisso. Ninguém será uma grande boa autoridade se não praticar a submissão. Seja primeiramente submisso. Você quer ser abençoado? Seja submisso. E quando você é submisso, você é abençoado em todas as áreas. Então, por isso que esse tema fala muito de uma bênção especial, tanto na sua vida financeira, familiar, ministerial, profissional, porque quando você é submisso à palavra de Deus, todas as demais áreas, elas são abençoadas. Então, hoje eu quero falar com você, dentro desse princípio, como que Deus lida com autoridade e submissão, e como que Deus lida com a insubmissão, ou a desobediência, ou a rebelião. Aí você leva para o caminho que você quiser. Vamos então ler aqui de imediato, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Este texto nos leva a uma grande mensagem que diz assim: disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, ou sobre ele. Olha só que interessante, esse texto aqui nos fala de um momento em que Samuel estava sendo levantado como autoridade, e como autoridade ele estava sendo rejeitado pelo povo. E é interessante notar que quando nós não obedecemos, nós somos insubmissos. Então, Deus olhou para Samuel e escolheu Samuel para começar o período de reis, para ele ser alguém que consagraria reis. Então Deus olhou, não foi para o Pedro, para o Manuel, para o João, Deus olhou para Samuel. Deus entendeu que ele tinha uma unção, e Deus derramou essa unção sobre ele, Deus deu a ele uma autoridade, e quando ele reúne o povo para falar dessa autoridade, se você ler os primeiros capítulos de Samuel, você vai ver que eles rejeitaram a Samuel. E é interessante que Samuel vai orar a Deus e vai dizer: Deus, o Senhor me estabeleceu como autoridade, mas o povo está me rejeitando. Veja, o entendimento nosso, a cultura nossa de autoridade delegada tem que ser muito forte. Deus estaria sendo a boca profética através de Samuel. Eu falei isso a semana passada, princípio de autoridade delegada. Jesus era uma autoridade delegada. Por isso que ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é interessante que a gente tenha a tendência de olhar alguém que está num posto, alguém que está numa posição de autoridade, e a gente achar que é uma autoridade por ser autoridade, por uma conquista pessoal, por uma vaidade, por uma busca pessoal. Quando na verdade nós temos que entender que na vida espiritual principalmente, quando alguém é consagrado à autoridade, essa consagração ela vem de Deus, e essa autoridade ela é representativa de Deus.
Veja, não é que a autoridade seja Deus, ela é uma representação de Deus. Então, Samuel, ele vai ser reconhecido uma autoridade para começar um ciclo novo, uma etapa nova na nação de Israel, que viria o período de reis, que vai ser muito lindo, mas Samuel, quando ele chega para o povo, para anunciar a sua autoridade, para falar alguma coisa, ele simplesmente é rejeitado. As pessoas, elas não aceitam a sua autoridade, não o reconhecem. E Samuel, ele vai se queixar para quem? Vai se queixar para Deus. Ele vai dizer: Deus, eu fui lá, como o Senhor me mandou, eu te obedeci, eu fui submisso à tua voz, e eu chego lá, o que acontece? O que acontece é que o povo não me reconhece, eles rejeitaram a mim. E a rejeição é a insubmissão. Quando você tem uma autoridade e você não a aceita como autoridade, você está rejeitando e não aceitando o próprio Deus. Isso é muito, muito sério. Por isso, estar debaixo de uma cobertura, quando você anda debaixo de uma cobertura, você tem que entender, e quando você é levantado dentro de uma igreja como líder, como pastor, você tem que entender que Deus usou um pastor, Deus usou um apóstolo para te consagrar pastor, para te reconhecer pastor, para te reconhecer líder, te reconhecer obreiro. Deus não veio numa nuvem e disse para você: ó João, ó Samuel, você será agora um líder de célula, você será agora um pastor. Não, Deus usa, Deus pode até falar diretamente com você através de sonhos, visões, revelações. Tudo isso é válido, mas para se oficializar no mundo físico, no mundo da igreja, tem que haver uma autoridade que te reconheça pastor, que te reconheça um obreiro, que te reconheça como líder. Essa autoridade, ela é uma autoridade representativa de Deus. Então, você não nasceu como pastor porque você se intitulou pastor, como eu disse a semana passada: eu me consagro pastor, eu me consagro líder de célula, eu me consagro apóstolo. Não! Nós olhamos para você, você que, por exemplo, é do Rio de Janeiro, o pastor Marcelo olhou para você e disse: esse aqui vai ser o meu líder, essa aqui vai ser minha líder. Eu olhei para os pastores e eu disse: esse será o meu pastor, eu reconheço. Então o óleo foi derramado, a consagração foi feita em todos os pastores e os pastores das suas lideranças. Então, quando eu entendo o princípio de autoridade delegada, eu tenho que entender como é que funciona isso no mundo espiritual. Então, aqui está dizendo claramente que Deus responde a Samuel, dizendo assim: pois não tem rejeitado a ti. Samuel pensou que era rejeição dele: não estou me aceitando como pastor, como obreiro, acho que eu não sou. Ah, meu irmão, se você recebeu a unção, se você recebeu o óleo sobre a sua cabeça, se você recebeu uma autoridade delegada sobre a sua vida, eles não estão rejeitando a você. Não é o seu nome, não era o Samuel, não é o Joel, não é o Pedro, não é o Manuel, é a Deus que eles estão rejeitando. E Deus diz assim: não tem rejeitado a ti, antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Olha só que interessante, Deus ele delega autoridade e ele reconhece que aquele que está investido de uma autoridade, ele é a representatividade de Deus. Então, quando você rejeita uma autoridade, quando você não é submisso a uma autoridade, não tenha sombra de dúvida alguma, você está rejeitando e sendo insubmisso ao próprio Deus. A não ser que essa autoridade te peça ou te mande para você fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Do contrário, simplesmente obedeça, entendendo que Deus está usando a boca do seu pastor, do seu líder, para te abençoar, para te dar uma direção. Olhe não para o homem, mas olhe para Deus que está atuando no homem, que é a autoridade.
Nós vamos mais para frente e encontramos em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, mais uma referência interessantíssima, porque aqui nós vamos entender como é que Deus, Ele lida com a autoridade, com a submissão, e como é que Deus lida com a autoridade e a insubmissão, como é que Deus olha isto. Nós precisamos tirar os nossos olhos da cultura desse mundo e colocar os nossos olhos na cultura de Deus. Então 1 Samuel 15, 22 diz assim, olha que interessante, esse texto é muito rico, é muito lindo. 1 Samuel 15, 22, que diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? Olha só que interessante, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha que interessante, esse texto aqui fala claramente, você com certeza já deve ter ouvido esse texto, mas vamos parar para pensar aqui, o que é que Deus tem prazer, no que é que Deus se alegra. Veja, ele compara aqui a submissão ou a obediência a sacrifícios e holocaustos, ao princípio de Deus para ter holocaustos e sacrifícios, pagar um preço, haver esforço, haver consagração, haver uma dedicação. Deus, Ele tem prazer nisso, é o mandamento dEle, mas Deus vai comparar esse mandamento, esta aliança, que é feita através do holocausto e sacrifícios, Ele vai comparar tudo isso aqui, que Ele tem prazer sim, holocausto, sacrifícios, é mandamento dEle, mas o prazer dEle, Ele diminui, ou ele perde o seu sentido quando você não obedece à palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? Obediência e submissão à autoridade. Por isso que ele diz aqui, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, está dizendo assim, às vezes você está fazendo tanta coisa na obra, às vezes você está pregando, você está ensinando, você está visitando, você está pagando preço com lives, você está pagando preço com célula online, e fazendo tantas coisas, está sacrificando o seu tempo, às vezes a sua família, você está sacrificando até dinheiro do seu bolso, você está pagando um preço, você tem orado diante de Deus, você tem lido a palavra, tudo isso é importante, você tem carregado uma série de pessoas contigo, tudo isso é importante, mas nada disso tem valor, presta atenção, é isso que aqui está sendo dito o texto, nada disso tem valor, se você não obedecer à palavra de Deus. Por isso que diz aqui, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, aqui está dizendo claramente os valores do reino de Deus. Nós estamos acostumados com os valores do mundo, ou seja, eu vou fazer as coisas, quer o meu líder queira, quer não queira, eu vou fazer o que está no meu coração, porque o que está no meu coração é de Deus, e você espiritualiza uma atitude de rebeldia, de insubmissão, você fala, Deus falou comigo, eu respeito muito o que o meu líder falou, eu respeito muito o que o meu pastor falou, olha, ele é de Deus mesmo, mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Você percebe que tudo que você fizer, que vai diferente do que o seu líder pediu, não tem valor perante Deus.
Deus não recebe e nem reconhece. Vai ser só sacrifício e holocausto. Vai ser só gordura de carneiros. Nada vai resolver perante Deus. Nada sobe perante Deus. Os frutos não virão. Você quer medir alguém que anda exatamente pela sua carne, não pela sua autoridade, não pela sua liderança? São os resultados, os frutos. É muito visível isso. Porque você às vezes fala assim, mas eu faço e não tem resultado, não tem fruto. Mas você fez o que o seu líder pediu para fazer. Ele te deu a direção, você cumpriu aquela direção. Você fala, eu fiz sim, mas aí eu entendi que eu podia fazer mais, ou eu podia fazer menos, e aí você vai perceber que os resultados não vêm. Por quê? Porque o seu líder, que foi a boca de Deus, a boca profética, ele te deu uma direção e você fez outra porque você achou que aquela outra é melhor. Pode ser feito assim? Pode. Só que isso não agrada a Deus. Isso é muito sério. Por isso que muitos ministérios não crescem, não prosperam, porque quando não há um princípio claro de autoridade, submissão, da onde é que vem o óleo? Da onde é que vem o óleo que desce da cabeça e vem da barba de Arão e vai pelo corpo todo? Ela vem do trono de Deus. Ela passa pela cabeça, ela passa pelo nível de autoridade, os níveis de autoridade até chegar no corpo. A unção, ela desce. Ela não vai para os lados, só você está num lado correndo igual um doido, fazendo um monte de coisa. A unção não vai, ela desce, ela não vai para os lados, ela desce verticalmente, não horizontalmente. Por isso que há uma importância muito grande. Eu quero hoje somente pensar aqui sobre Samuel, porque Samuel vai mostrar, Deus vai mostrar para ele que ele, quando alguém rejeita uma autoridade, quando alguém é submisso a uma autoridade, não é submisso ao homem, é submisso ao próprio Deus. Meu irmão, quando você é submisso a Deus, a tua bênção ficou blindada lá em cima, o céu se fecha. Meu irmão, há uma camada espessa de aço no céu, impedindo que a sua bênção chegue, e não é só no ministério, é na sua saúde, é nas suas finanças, é na sua casa. Presta atenção, quando você blinda o céu, você começa a andar sozinho, fazendo um monte de coisa e tendo um monte de trabalho. É como derrubar uma árvore sem a lâmina. Você vai bater e bater e bater naquela árvore. Você pode até derrubar aquela árvore de tanto esforço que vai fazer, mas a lâmina, que é a obediência, que é a submissão, se ela não tiver do outro lado do cabo, do machado, meu irmão, você vai ter muito esforço e pouquíssimos resultados. Agora, quando você coloca a lâmina naquele machado, quando você coloca a lâmina naquela madeira, pode ter certeza, você vai derrubar aquela árvore com muito menos esforço. Terceiro e último texto, 1 Samuel capítulo 15, verso 23, que é a sequência desse texto. Aí vai dizer na sequência, porque a rebelião, olha que Samuel está falando sobre submissão e autoridade, e aí ele vai entrar numa palavra que é muito dura, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Eu paro aqui. Samuel está dizendo aqui, Deus está dizendo para Samuel, que verdadeiramente ele tem prazer na obediência, e quem não é obediente, aqui está claramente, é um rebelde. Aí você fala assim, não, mas essa palavra é muito dura, ela é muito forte, ela é muito negativa, mas ela é isso mesmo. Rebelião é quando você não é submisso a uma autoridade. Por isso que o pecado da rebelião, ele é como o pecado da feitiçaria. Olha só, isso é muito sério. A desobediência é quando você não quer obedecer, e quando você não quer obedecer, você se transforma numa rebelde. Ah, não vou fazer.
olha, vai todo mundo para a direita. Não, eu não vou para a esquerda. O que é isso? Primeiro, falta de obediência, falta de submissão e é uma rebelião. Presta atenção, tudo isso eu estou dizendo para você, pastor, pastora, obreiro, membro, líder, não importa o nível, para te ajudar. Deus quer te abençoar. Deus quer que você entenda que há uma bênção quando você se submete. Há uma bênção quando você obedece. As coisas acontecem. Os resultados vêm até mesmo sem você ter esforço. As bênçãos, elas vão te acompanhar quando você agradar o coração de Deus, quando você alegrar o coração de Deus. Como é que se alegra o coração de Deus? Veja bem, não é desobedecendo, não é sendo insubmisso e nem mesmo sendo rebelde. Meu irmão, a igreja de Cristo, ela tem uma ordem, ela tem uma organização, e você tem que se submeter, se você quer crescer na fé, se você quer crescer na graça, se você quer crescer em qualquer nível da nossa igreja, e subir, e chegar a ser um pastor, uma pastora, não tem outro caminho a não ser obedecer e ser submisso. Há uma bênção na submissão. Eu sou submisso à minha autoridade, porque eu tenho uma autoridade na minha vida, eu tenho um discipulador, veja bem, eu tenho um pai espiritual. Meu irmão, isso é demais. Eu tenho alguém que ora por mim e que me dá a direção certa. Uma vez eu ouvi do apóstolo Gésio, e eu vou terminar aqui falando sobre isso. O apóstolo Gésio disse assim, olha, quando ele vai aconselhar uma pessoa, a pessoa vai lá, marca o horário e diz para ele assim, olha, eu quero muito a tua ajuda, eu quero a tua direção, a tua orientação. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, bom, eu vou marcar aqui no relógio, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu vou, depois que você falar o que você tem que falar, eu quero perguntar para você o seguinte, você vai fazer o que eu vou pedir para você fazer? Você vai seguir a direção que eu vou te dar? A pessoa fica chocada, porque ele diz, porque se você não for, se você não tiver uma disposição do coração de ser submisso àquilo que eu vou fazer, àquilo que eu vou falar, a direção que eu vou te dar, nem precisa continuar, porque você vai perder seu tempo, perder meu tempo. Continua do seu jeito, porque Deus vai me dar uma direção, eu vou dar direção para você, e você tem que entender que a direção que Deus me der, a direção que eu der para você, é uma direção que vem lá de Deus. Você vê que coisa simples? É simples as coisas. As pessoas falam, não, lógico. E aí ele fala, então, olha, depois de ouvir todo o seu problema, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Obrigado, eu vou sair daqui e vou fazer exatamente isso. Sabe qual é o resultado? É que vai dar certo. Mesmo a pessoa entendendo que talvez não vai dar certo, mas se ele obedecer, vai dar certo. Submissão é obedecer. Como é que está o teu coração? Como é que você está em relação à sua liderança? Como é que você está em relação aos seus pastores? Você tem um coração que tem agradado a Deus? Você tem entendido que as mensagens do púlpito, os aconselhamentos que ele dá, os tadéis que ele ministrar, você tem entendido que ele é a boca de Deus? Se você quer ser abençoado, você tem que ser submisso. O insubmisso sempre vai perder. Não é só aqui nesse mundo, não é só humanamente, é com Deus, que é a pior das perdas, porque isso não agrada a Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que o teu coração é um coração ensinável, para que você possa olhar para a sua liderança e dizer, eu reconheço que você é a boca profética de Deus. Deus fala através de você. Amém? Você vai perceber os resultados. Você ainda verá as bênçãos que vêm da submissão, as bênçãos que vêm da obediência. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, a tua graça agora. Vem Espírito Santo de Deus sondar os nossos corações.
Tira de nós tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor e gere em nós um coração humilde, um coração obediente, um coração submisso ao Senhor, através das nossas autoridades. Nos submetemos ao Senhor, nos submetemos à nossa liderança, em nome de Jesus. Amém.